Capítulo 26. Mary telefonou para Louis de Forget a fim de informar o que descobrira, mas a linha estava ocupada. Ele estava falando com Mike Slade. O primeiro impulso do Dr. de Forget fora denunciar a tentativa de homicídio, só que não podia acreditar que Slade fosse o responsável. E, por isso, Louis resolvera falar pessoalmente com ele. Acabei de deixar sua embaixadora, disse Louis de Forget, pelo telefone, e ela vai viver. Isso é uma ótima notícia, doutor, mas por que ela não haveria de viver? O tom de Louis era cauteloso. Alguém tentou envenená-la. Mas que história é essa? Pensei que você entenderia. Ei, espere um pouco. Está querendo dizer que acha que eu sou responsável? Está redondamente enganado. E nós dois precisamos ter uma conversinha particular, em algum lugar onde ninguém possa nos ouvir. Pode se encontrar comigo esta noite? A que horas? Estarei ocupado até 9 horas. Por que não se encontra comigo alguns minutos depois na Floresta Baneassa? Estarei à sua espera no chafariz e explicarei tudo então. Louis de Forget hesitou. Está bem, eu o verei no chafariz. Ele desligou e pensou. Mike Slade não pode estar por trás disso. Mary ligou de novo para Louis, mas ele já saíra e ninguém sabia onde podia ser encontrado. Mary e as crianças estavam jantando na residência. Você parece muito melhor, mamãe, comentou Beth. Ficamos preocupados. Eu me sinto muito bem, assegurou Mary. E era verdade. Graças a Deus por Louis. Ela não conseguia deixar de pensar em Mike Slade. Podia ouvir sua voz dizendo: aqui está seu café, eu o fiz pessoalmente, matando-a devagar. Estremeceu. Está com frio? Perguntou Tim. Não, querido. Ela não devia envolver as crianças em seus pesadelos. Não seria melhor mandá-las de volta para casa por algum tempo? Pensou Mary. Ficariam com Florence e Doug. E um momento depois ela pensou: eu poderia ir também, mas isso seria covardia. Uma vitória para Mike Slade e quem quer que estivesse trabalhando com ele. Só havia uma pessoa que poderia ajudá-la agora: Stanton Rogers. Ele saberia o que fazer com Mike. Mas não posso acusá-lo sem provas. E que provas tenho eu? Que ele fazia café para mim todas as manhãs? Tim estava falando com ela. E falamos que perguntaríamos a você se podemos ir. Desculpe, querido, o que foi mesmo que você disse? Nicolai convidou a gente para fazer um acampamento com ele e sua família no próximo final de semana. Não. A resposta saiu mais áspera do que Mary tensionava. Quero que vocês dois fiquem na residência. E a escola? Perguntou Beth. Mary hesitou. Não podia mantê-los prisioneiros ali e não queria alarmá-los. Está bem, desde que Florian leve vocês até lá e vá buscar. Não admito mais ninguém. Beth observava atentamente. Há alguma coisa errada, mamãe? Claro que não, porque pergunta? Não sei, há alguma coisa no ar. Dê uma folga à mamãe, interveio Tim. Ela teve a gripe romena. É uma expressão interessante, pensou Mary. Envenenamento por arsênico, a gripe romena. A gente podemos assistir a um filme esta noite? Indagou Tim. A gente pode, corrigiu Mary. Isso significa que sim? Mary não estava planejando assistir um filme, mas vinha passando tão pouco tempo com os filhos ultimamente
que resolveu lhes dar aquele presente. Exatamente. Obrigado, senhora embaixadora, exclamou Tim. Eu escolho o filme. Você não, protestou Mary. Escolheu o último, podemos ver de novo American Graffiti? American Graffiti. E subitamente Mary compreendeu qual era a prova que podia apresentar a Stanton Rogers. À meia-noite, Mary pediu a Carmen que chamasse um táxi. Não quer que Florian a leve? Perguntou Carmen. Ele está... Não. Quando o táxi chegou, poucos minutos depois, Mary embarcou e disse ao motorista: Vamos para a embaixada americana, por favor. O motorista respondeu: Está fechada a esta hora, não há ninguém. Ele virou-se no banco da frente e reconheceu-a. Senhora embaixadora, é uma grande honra. Ele deu a partida. Eu a reconheci por todas as fotografias suas que saíram em nossos jornais e revistas. É quase tão famosa quanto o nosso líder. Várias pessoas na embaixada já haviam comentado toda a publicidade que ela tinha na imprensa romena. O motorista continuava a falar. Gosto dos americanos, são pessoas de bom coração. Espero que o programa de povo para povo do seu presidente dê certo. Nós romenos somos todos a favor. Está na hora de o mundo ter um pouco de paz. Mary não estava com o menor ânimo para conversar sobre isso. Quando chegaram à embaixada, ela indicou uma placa que dizia Parcare su Lussuri Reservati. Pode me deixar ali, por favor, e venha me buscar dentro de 1 hora. Voltarei para a residência. Pois não, senhora embaixadora. Um fuzileiro se aproximava do táxi. Não pode parar aí, Ele reconheceu Mary e bateu continência. Desculpe, boa noite, senhora embaixadora. Boa noite, murmurou Mary. O fuzileiro acompanhou-a até a entrada e abriu a porta. Posso ajudá-la em alguma coisa? Não há necessidade, vou ficar alguns minutos na minha sala. Está bem, senhora. Ele ficou observando-a avançar pelo corredor. Mary acendeu as luzes de sua sala e olhou para as paredes em que haviam sido escritas as ameaças. Foi até a porta de ligação e entrou na sala de Mike Slade. Estava escura. Ela acendeu as luzes e olhou ao redor. Não havia papéis em cima da mesa. Começou a revistar as gavetas. Estavam vazias, exceto folhetos, boletins e tabelas de horários. Coisas inocentes que não teriam o menor interesse para uma faxineira bisbilhoteira. Mary tornou a correr os olhos pela sala. Tinha de estar em algum lugar ali. Não havia outro lugar onde ele pudesse guardar, e era improvável que circulasse com a coisa. Ela tornou a abrir as gavetas e começou a verificar o conteúdo mais uma vez, devagar, com o máximo de atenção. Na gaveta do fundo sentiu alguma coisa dura por trás de uma massa de papéis. Tirou-a e levantou-a, olhando fixamente. Era uma lata de spray vermelho. Poucos minutos depois das 9 horas da noite, o Dr. Louis de Forget estava esperando na baneaça, perto do chafariz. Tinha dúvidas se não cometer um erro ao não denunciar Mike Slade imediatamente. Não, pensou. Primeiro devo ouvir o que ele tem a dizer. Se eu fizesse uma falsa acusação, iria destruí-lo. Mike Slade emergiu subitamente da escuridão. Obrigado por ter vindo. Podemos esclarecer o assunto mais depressa. Você disse pelo telefone que achava que alguém estava envenenando Mary Ashley. Tenho certeza, alguém estava lhe dando arsênico. E acha que eu sou responsável? Poderia ter posto no café um pouco de cada vez. E contou isso a alguém? Ainda não.
Queria falar com você primeiro. Fico contente por isso. Mike tirou a mão do bolso, empunhava uma pistola Magnum, calibre 357. Louis ficou apavorado. Mas o que está fazendo? Espere um pouco, não pode. Mike Slade puxou o gatilho e observou o peito do francês explodir numa nuvem vermelha.